Na última sexta-feira, o George R. R. Martin se manifestou sobre a série do Dunk e do Egg e já trouxe algumas novidades da produção pra gente. Por isso, no vídeo de hoje eu vou comentar quais são essas informações e também falar um pouquinho sobre as expectativas para a nova série do Cavaleiro dos Sete Reinos, assim como eu fiz vídeos também sobre a série do Jon Snow e sobre a série da conquista do Aegon. Lembrando que esse vídeo não vai ter spoilers, podem ficar tranquilos. Então, eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E bom, na última sexta-feira, o George R. R. Martin fez uma publicação no blog dele, o Nora Blog, trazendo algumas informações bem interessantes sobre a produção e o desenvolvimento da nova série do Cavaleiro dos Sete Reinos. Como o texto do George R. R. Martin é meio longo, eu não vou ler ele na íntegra para vocês, mas eu separei alguns trechos mais interessantes e também vou deixar o texto original na descrição para vocês caso queiram conferir alguma coisa, beleza? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que a gente percebe no texto é que o George R. R. Martin está bastante animado. Ele revela que ele estava guardando o segredo sobre a produção do Cavaleiro dos Sete Reinos há bastante tempo e que é um verdadeiro alívio poder falar sobre isso agora. Ele também comenta que é engraçado porque o título da série, né, A Knight of the Seven Kingdoms, The Red Knight, é um título provisório, embora deva ser de fato, né, o título final. Porque lá na gringa, isso é uma discussão, porque o texto lá é mais conhecido como As Aventuras de Dunk and Egg, sendo que Dunk and Egg é o nome dos protagonistas. Mas o George R. R. Martin comenta que Dunk and Egg parece muito o nome de uma sitcom, então eles pensaram bastante e decidiram que o correto seria, né, acrescentar a palavra Knight, né, cavaleiro, no título para dar uma sensação de algo mais épico. E, como a gente já sabe, os contos do Dunk and Egg foram publicados de forma bem separada, né? Um em 98, o outro em 2000 e poucos, e o último lá em 2010, se eu não me engano, ou 2015. E eles foram reunidos, de fato, né, só em 2015, numa coletânea oficial que ficou conhecida como Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, por isso que lá nos Estados Unidos, em especial, é mais conhecido como Aventuras do Dunk and Egg, porque esse título, Cavaleiro dos Sete Reinos, é mais recente. Bom, depois disso, o George R. R. Martin também dá a informação mais importante que ele traz nesse texto, na minha opinião. Ele comenta, na verdade, duas coisas. Primeiro, que a primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos deve ter mais ou menos 6 episódios. E eu já falo mais sobre isso. E a segunda coisa que ele comenta é que a HBO deu sinal verde para a temporada inteira ser produzida e não apenas para o episódio piloto. Ou seja, isso é extremamente relevante para a gente que é fã, porque a gente vai ter a garantia de que a temporada inteira vai sair. Eu sempre comentei isso nos meus últimos vídeos, né, que até o momento de uma série realmente ser lançada, né, do primeiro episódio sair, sempre tem risco dela ser cancelada. E aqui fica bem claro que o George R. R. Martin também sabe que isso é verdade, tanto que ele dá essa informação de que a HBO acredita e vê valor nesse projeto a ponto de já ter garantido uma primeira temporada completa. Então, basicamente é uma confirmação de que a série vai acontecer, mesmo que o episódio piloto não seja tão bom. Provavelmente, se o episódio piloto não agradar os executivos, eles vão simplesmente refazer o episódio piloto, assim como aconteceu originalmente com Game of Thrones, né? Então, diferente da série da Longa Noite, que era mais incerta, e quando o episódio piloto deu ruim, eles cancelaram completamente a ideia, aqui eles devem continuar insistindo, porque a HBO já gosta da ideia, já acredita no projeto e já anunciou ele da forma como fez, né? Naquele painel lá, falando sobre a série do Harry Potter e tudo mais, então é algo que eles realmente parecem estar investindo pesado. Agora, quanto ao fato da série ter só 6 episódios, eu acho bastante justo. Num primeiro momento parece pouco, mas eu acho que considerando que o Cavaleiro Andante, né, é um conto, eu acho que 6 horas, pensando que cada episódio vai ter um pouco mais de 50 minutos, 1 hora, é bem o suficiente para fazer uma adaptação decente. Inclusive, se a gente parar para pensar, é proporcionalmente bem mais tempo do que as temporadas, né, de GOT tiveram para adaptar cada um dos livros. Porque cada conto do Cavaleiro dos Sete Reinos é o quê? Umas 100 e poucas páginas? Pensa, o primeiro livro de Game of Thrones foi uma ótima adaptação, a primeira temporada, mas é um livro de 600 páginas, se eu não me engano. Então, proporcionalmente, a gente vai ter muito mais tempo ali em tela para adaptar o primeiro conto, tudo certinho. E 6 episódios eu acho que encaixa muito bem. Apesar de eu não gostar do número 6. Eu acho que 5 ou 7 episódios soa melhor. Mas isso é
maneirismo da minha parte. Além disso, o Martin também confirmou que a Ira Parker escreveu o episódio piloto e que esse episódio piloto tá maravilhoso. A Ira também ajudou nos roteiros de House of the Dragon e ela assinou o roteiro do 4º episódio da primeira temporada, que é aquele episódio que a gente vê o Daemon voltando da Guerra dos Degraus depois de ter vencido o Kragas Dahar, que é o engorda caranguejo, e também o episódio que ele leva a Rhaenyra lá pra Baixada das Pulgas para ela viver uma safadezazinha. Se é que vocês me entendem. Bom, não é o meu episódio favorito de House of the Dragon até agora, mas eu acho que é um episódio bem competente, que se encaixa ali dentro da narrativa da série. E de qualquer jeito, é bem legal ter uma roteirista, né, que entenda já o universo de Westeros, que já esteja habituada a ele e que já tenha ali uma certa química com o George R. R. Martin e com os outros produtores executivos. Falando neles, o Martin também confirma que ele mesmo, junto com o Ryan Condon, vão ser os produtores executivos da série, lembrando que o Condon também é o produtor principal de House of the Dragon. Então, realmente é uma galera de peso aí trabalhando em Cavaleiro dos Sete Reinos. O George R. R. Martin também comenta que, embora eles ainda não tenham nenhuma previsão da estreia de Cavaleiro dos Sete Reinos, a escrita dos roteiros está a todo vapor. Ele também lembra que é muito mais fácil adaptar as histórias do Dunk e do Egg do que Fogo e Sangue, né? Que é esse livro aqui, que foi o livro base para House of the Dragon. Porque o livro do Cavaleiro dos Sete Reinos já está escrito como uma narrativa romanceada, né? Ele tem diálogos, ele tem uma historinha sendo contada, enquanto o livro do Fogo e Sangue, ele tem uma pegada mais histórica. Então, os roteiristas para House of the Dragon tiveram que elaborar muito mais falas, tiveram que preencher lacunas de tempo, enquanto o Cavaleiro dos Sete Reinos é basicamente só pegar e adaptar. A Milena falou que não dá pra ver a capa do Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu particularmente não sou um grande fã dessa edição aqui, que é a única que eu tenho. Eu preferi a edição antiga, mas é isso. Nós fazemos o que podemos. Assim? Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas essa é a edição atual, Cavaleiro dos Sete Reinos. Bom, mais pro final do texto, o Martin também confirma que se a primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, adaptando o primeiro conto, for bem, novas temporadas devem sair adaptando os outros 2 contos, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. O Martin, inclusive, lembra que ele vai precisar encontrar um tempo na agenda dele para terminar as histórias do Dunk e do Egg, conforme ele já prometeu anteriormente. Ele comenta no texto sobre pelo menos outras 3 contos que ele quer escrever, né, contando ali outras aventuras, tanto do Dunk quanto do Egg. Um dos contos seria chamado O Herói da Vila, outro conto se passaria em Winterfell, e tem um terceiro também contando sobre uma aventura do Dunk e do Egg em Dorne, e que se passaria entre o Cavaleiro Andante e a Espada Juramentada. Essa aventura é até citada pelos personagens no segundo conto, mas parece que o Martin gostaria de mostrar pra gente o que realmente aconteceu nesse episódio. Bom, sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, é isso que ele dá de informação, mas você continua assistindo, por favor, porque no final do vídeo eu vou comentar uma outra informação valiosa que o Martin deixou lá pro final do texto, então segura aí. Porque antes disso, eu queria comentar 2 coisas, 2 percepções minhas sobre o texto de George R. R. Martin. Primeiro, que todo esse projeto do Dunk e do Egg, a participação do Martin, as pessoas que estão envolvidas, né, na produção da série, tudo isso grita pra mim que a HBO realmente está colocando muito carinho nessa adaptação. A minha impressão é que, diferente do D&D, que eram os produtores de Game of Thrones, a HBO atual entende que tudo que é relacionado a Game of Thrones vale ouro e eles estão dispostos a trabalhar muito bem nessas histórias, focando na qualidade e realmente tentando expandir o universo de Westeros da forma correta. Eu também fiquei muito com a impressão de que esse era o desejo do George R. R. Martin. Ele fala no texto que quando a HBO começou a pensar em um spin-off de GOT lá em 2016, ele tinha sugerido 2 séries, uma sobre a Dança dos Dragões e outra sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. E 7 anos depois, são justamente essas 2 produções de spin-offs que a HBO tá produzindo. Inclusive, eu já acompanho o blog do George R. R. Martin há algum tempo e eu sempre tenho a impressão de que vários dos textos dele são escritos meio que querendo dar satisfação para as pessoas. São textos meio que para cumprir tabela. E nesse, diferente de tudo, ele parece que está realmente muito feliz, muito animado. Parece muito que a visão criativa dele está bem alinhada com a visão criativa da galera da HBO. E pra gente que é fã, isso é uma ótima notícia, porque quem é fã de verdade das crônicas, e não é só um fã de dragões, vai curtir a adaptação do Dunk and Egg, mesmo que não seja a história favorita deles ali do universo das crônicas. Porque
essa série prova muito de que a HBO tá tentando expandir o universo de GOT de uma forma bastante orgânica, de acordo com a visão criativa do autor e de uma forma que eles não estão sentindo a pressão do público ou que tem um executivo lá dentro que tá forçando alguma coisa, como a gente vê acontecendo com vários estúdios, como parece que a gente vê acontecendo na Netflix, e isso é terrível, mata uma obra com o tempo. E pela fala do Martin, ele diz que vai continuar as histórias do Dunk and Egg depois de terminar Os Ventos do Inverno. Pelo otimismo dele, talvez seja um indicativo de que Os Ventos do Inverno realmente estão próximos de serem concluídos, porque ele já tá pensando nas próximas coisas que ele vai fazer. Mas sei lá, de um modo geral eu acho que a situação continua a mesma. A gente vai ter que continuar aguardando para ver se Os Ventos vão ser concluídos cedo ou tarde. Eu acho que até o lançamento da segunda temporada de House of the Dragon, eu tenho uma esperança de que a gente vai ver, né, pelo menos um anúncio de que o texto foi finalizado. Agora, os fãs têm especulado que talvez eles usem a série do Cavaleiro dos Sete Reinos para mostrar outros eventos das Crônicas de Gelo e Fogo, como a tragédia de Solar Estival e as rebeliões Blackfyre. Pra mim, é cedo para especular se eles vão, né, ser bem fiéis ao texto original ou se eles vão acrescentar outros eventos na narrativa. Eu já comentei, por exemplo, que a gente poderia ver algo relacionado ao passado do Dunk na Baixada das Pulgas, por exemplo. Mas eu ainda não sei, eu tenho a sensação de que o objetivo da HBO é realmente expandir o universo de Westeros o máximo possível. Mas a gente vai ter que deixar pro futuro essa especulação do que eles vão incluir ou não na trama. Por fim, no final do texto, o George R. R. Martin solta duas informações muito interessantes. Como quem não quer nada. Ele confirma que tanto a série da Nymeria quanto a série do Corlys Velaryon continuam em desenvolvimento. Uns meses atrás eu trouxe a informação de que a série do Corlys Velaryon poderia ter sido cancelada, mas pelo jeito ela ainda não foi. Porém, o Martin mais uma vez deixa claro que tem muito spin-off de Game of Thrones sendo discutido e sendo desenvolvido lá na HBO, e que ele não sabe quais vão realmente sair. Ele mesmo comenta que durante os anos, o próprio spin-off do Cavaleiro dos Sete Reinos e de House of the Dragon quase foram cancelados também pela HBO. Então não eram garantias de desenvolvimento. Ou seja, o que resta pra gente é esperar e ir caçando as informações que der conforme eles forem lançando. Um outro ponto interessante é que o Martin diz que tem coisas sendo pensadas para live action, né, spin-offs pensados para live action e outros que estão sendo pensados para animação. Quem sabe a série do Corlys Velaryon não foi passada de uma live action para ser uma animação. Poderia ser interessante. Agora, o George R. R. Martin não falou mais nada sobre a série do Jon Snow e muito menos algo sobre a série da Conquista. O que isso significa? Eu acho que ainda não significa nada. O que a gente sabe é que tem muitas séries, muitos spin-offs sendo desenvolvidos e provavelmente a gente ainda vai ouvir muito rumor por aí. Porém, como sempre, eu vou estar aqui tentando trazer as informações certinhas para vocês, separando aquilo que for oficial e confirmado daquilo que for só especulação. Mas a gente, como fã, pode ficar animado porque, pelo jeito, a HBO tem grandes planos para Westeros. E isso particularmente me deixa bem feliz. Mas é isso, pessoal, é isso. Eu quis trazer essas novidades para vocês do texto de George R. R. Martin sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Deixem nos comentários o que vocês acham aí da adaptação. Também vamos tomar cuidado aí com, né, galera falando sobre atores, elenco. Não sei se vocês viram, mas saiu uma fake news grande aí de Harry Potter. Uma moça americana ou inglesa fez um TikTok falando do elenco dos sonhos dela, né, pra nova série do Harry Potter. Aí várias páginas brasileiras, de má fé ou não, simularam, né, replicaram a informação dela como se fosse oficial. Então virou uma grande fake news, como se o elenco de Harry Potter já tivesse sido confirmado. Isso não aconteceu, né? Então vamos tomar sempre cuidado aí com as informações também de Cavaleiro dos Sete Reinos e qualquer outro spin-off de Game of Thrones, né? Qualquer coisa, vocês sabem que o que eu trazer aqui no canal vai ser sempre o mais apurado possível. Eu trouxe, por exemplo, a informação de que a série do Corlys Velaryon poderia ter sido cancelada. Tem os argumentos que estão lá no vídeo, mas, né, naquela época também eu trouxe a especulação de que poderia ter sido cancelada e lá tá os motivos caso você queira assistir. Mas, mais uma vez, o George R. R. Martin mostra, né, que a gente não tem nada de oficial ainda, então não adianta também ficar delirando por aí. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários qualquer coisa que vocês queiram comentar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Para a nova série do Cavaleiro dos Sete Reinos, assim como eu fiz sobre... Como o texto do George R. R. Martin é meio longo, eu não vou ler ele na íntegra... Quanto tempo tá?
Tá certa a câmera? 6 episódios, mais ou menos. Então, essa é a média. Ai, peraí, tô me enrolando muito. O Engorda Caranguejo e aquele... Kragasdahar. Ai, meu Deus. Bagunçou. Kragasdahar. É assim, né? Quando não é um nome Targaryen horroroso, é um nome de Essos, maldito também. Quando não é valeriano, é Giscari. Acaba comigo sempre. Porque o livro, né, que foi... Bah. Eu também fiquei muito com a impressão de que esse era realmente o desejo... Desejo. Parece que são escritos meio querendo que as pessoas... Oh, meu Deus do céu, por que eu não leio o texto? Por que eu fico tentando inventar a palavra? Ai, meu Deus, eu subi tudo de novo. Vergonha, desgraça. Tem uma música do Rei Leão que eu acho que é assim. No making off do Diego eu vejo que eu fico com a mãozinha assim, eu acho bizarro sempre. Pior deve ser pro Diego, né? Que eu fico com o dedo na fuça dele. Desculpa, Diego. Vamos lá.